gravação. Tá. Caiu foi a minha internet? Só isso que eu quero saber, chefe. Se foi a minha ou se foi a sua que caiu? Não, a minha estava inteira. A sua agora caiu e voltou. Caiu de novo, viu, Rai? Boa noite, turminha. A doutora Rayane está com um probleminha na internet lá, mas ela já está voltando. Meu nome é Luiz, para quem não me conhece. Hoje temos nossa aula aí de choque hipovolêmico hemorrágico, que será apresentada pela nossa médica intensivista, a doutora Rayane, que ela é horizontal lá do nosso hospital. E a gente tem 45 minutos a 50 minutos de aula. As dúvidas podem ser lançadas aí no chat, ou pode, no final, a gente faz uma resenhazinha para a gente poder tirar algumas dúvidas ou alguns comentários que forem pertinentes. Só aguardar a doutora Rayane entrar aí, que parece que ela não pagou a internet lá e caiu a conta dela. Voltei, aconteceu alguma coisa aqui, eu não sei o que foi, gente, perdão. Vai lá, Rai, tranquilinho, só compartilhar a sua tela aí que está dentro do seu tempo, tá joia? Leva o tempo que precisar, estamos aí para te ajudar no que tiver dúvida. Vou fechar o áudio, turma, quem puder deixar as telas abertas aí, por favor, vamos deixar os vídeos abertos. Vou começar então, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre choque hipovolêmico, né? Choque hemorrágico, mais focado no choque hemorrágico mesmo. Então, a definição, a hipovolemia, ela está relacionada a um baixo volume intravascular, né? Relacionada à sua capacitância aí. Então, a gente pode ter uma hipovolemia relativa ou absoluta, né? Se a gente for lembrar da fórmula aí do débito cardíaco, que é frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? O volume sistólico está relacionado à pré-carga, à pós-carga e à contratilidade, e a hipovolemia está relacionada a essa pré-carga reduzida. Então, a gente, como o débito cardíaco vai ser diretamente proporcional à pré-carga, a gente vai ter uma redução desse débito cardíaco também quando você tem uma redução dessa pré-carga. A hipovolemia grave, ela pode estar presente quando você tem uma perda de sangue ou de fluidos extracelulares que levam à redução da perfusão periférica, e o choque hipovolêmico quando você tem essa hipovolemia grave associado à disfunção de órgão-alvo. A etiologia a gente pode dividir em 3 grandes grupos, né? São as hemorragias externas ou internas. Aqui nas internas a gente tem o principal grupo que seria os traumas, né? E as hemorragias digestivas. As perdas cutâneas, nesse caso aqui o principal grupo seria os grandes queimados. Gastrointestinais, como as diarreias, os vômitos, ou urinários, os pacientes poliúricos, por exemplo, e o terceiro grupo seria o sequestro de líquido para o terceiro espaço, no caso da pancreatite e da peritonite. Então, a etiologia vai estar relacionada a hipovolemia, né? A etiologia da hipovolemia vai estar relacionada à causa ou à consequência desse quadro aí. E as manifestações clínicas a gente também pode estar relacionado, pode dividir, perdão, em 3 grandes grupos também, né? Esgotamento de volume, relacionados à causa de perda de fluido e devido a distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos. O esgotamento de volume. O paciente pode ter cansaço, fadiga fácil, sede, câimbras musculares e hipotensão postural. Nos casos mais graves, a gente pode ter dor torácica e dor abdominal associado também. Relacionadas à causa da perda de fluido, principalmente gastrointestinal e as diarreias, mas a gente pode ter vômitos também, poliúria, o grande queimado novamente.
e devido aos distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos, como fraqueza muscular, poliúria e polidipsia relacionado ao metabolismo do potássio, tanto para mais quanto para menos, taquipneia relacionado à acidose respiratória, irritabilidade e confusão mental relacionada às alcaloses respiratórias, ou outras alterações aí, como a letargia, a convulsão e coma relacionado ao distúrbio do sódio, também tanto para mais quanto para menos. E o exame físico, o exame complementar? A gente pode ver, já examinando o paciente, um turgor aumentado da pele, mas lembrando que o turgor normal, a gente não exclui a hipovolemia, uma pele seca, os pulsos filiformes, que é um mecanismo fisiológico que a gente tem uma vasoconstrição aí periférica, levando esses pulsos filiformes, e o que a gente pode lançar a mão e que a gente tem no nosso serviço é o ultrassom beira-leito, né, para a gente poder avaliar a compressão da veia cava. E aqui eu coloquei algumas imagens para a gente poder ver. Essa primeira imagem vai mostrar a veia cava normal, que o diâmetro dela normal é de 15 a 25 milímetros, né? Já na figura de baixo, a gente tem a veia cava colabada, né? Nos casos de hipovolemia, nos casos de sangramento e desidratação, um diâmetro menor que 15 milímetros. E só para a gente ter o outro lado aí, para a gente ver em que momento a gente teria uma veia cava dilatada, eu deixei essa outra figura também, que nos casos de miocardite, infarto de VD, hipervolemia, nos casos de tamponamento cardíaco, e como sinais indiretos de TEP e de pneumotórax. Aqui eu coloquei nesse outro slide que, apesar da gente lançar a mão do ultrassom, lançar a mão dos outros exames que eu vou falar, o diagnóstico é essencialmente clínico, uma boa anamnese, um bom exame físico, de repente só por aí você já consegue identificar a etiologia da causa da hipovolemia. Os outros, avaliando também o débito urinário do paciente, às vezes o paciente já pode estar oligúrico, ou até mesmo anúrico, né? Alterações das escórias renais, da ureia e da creatinina para mais aí, sódio, potássio, aqui no potássio a gente frisa principalmente a hipocalemia relacionada aos distúrbios gastrointestinais, que você tem uma grande perda de potássio, hematócrito e albumina, que podem estar concentrados por conta dessa hipovolemia e redução do volume intravascular, né? Mas lembrando que nos pacientes com hemorragia, a gente já pode ter algum distúrbio, alguma alteração e algum grau de anemia nesses pacientes, as gasometrias para a gente avaliar as acidoses e alcaloses, e o que a gente tem de mais sugestivo, né, de hipovolemia seria a concentração de sódio e de cloreto na urina, né, que o que a gente tem é como se fosse o paciente tivesse sede de uma avidez maior por sódio ou por cloro, e acaba que essa concentração desses aí vai estar reduzida na urina. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem algumas patologias que o paciente não vai estar hipovolêmico, mas vai ter uma concentração baixa disso aí na urina, porque nos casos da insuficiência cardíaca, onde você tem uma redução do débito cardíaco também, nos casos dos pacientes cirróticos, que você tem uma vasodilatação esplâncnica e um sequestro de líquido para o peritônio, e nos casos dos pacientes com síndrome nefrótica, você tem uma redução da pressão oncótica, então tem que saber diferenciar aí os outros diagnósticos diferenciais. E, mais uma vez, lembrando, o diagnóstico é essencialmente clínico. E aí, como eu tinha falado lá no começo, a gente vai focar basicamente na hemorragia, né, no choque hemorrágico, que é muito comum na prática clínica e é um problema realmente mundial. A gente tem mais de 60 mil mortes por ano nos Estados Unidos por conta de hemorragia, onde cerca de 1,9 milhões de mortes no mundo todo, e a grande parte disso está relacionada aos traumas, né, 1,5 milhão aí. E aqui a gente tem essa tabela, né, uma estimativa das mortes por hemorragia, causada por hemorragia, onde os principais grupos seriam o aneurisma de aorta abdominal, as desordens maternas gestantes ou no puerpério, né, as doenças ulcerosas pépticas e o trauma, onde a porcentagem, segundo esse estudo aqui, da mortalidade de aneurisma de aorta abdominal é de
aproximadamente 100%, das desordens maternas aí de 23%, das úlceras pépticas 60% e do trauma 30%. E aí a gente pode dividir aqui a fisiopatologia, para ficar um pouco mais fácil, em dois níveis, né? O nível celular e o nível tecidual. E no nível celular a gente vai ter como a gente tem uma redução do fornecimento de oxigênio para essas células, a gente acaba que obriga o organismo a migrar do metabolismo aeróbio para o metabolismo anaeróbio. E esse metabolismo anaeróbio ele vai liberar esses ácidos láticos, os fosfatos, os radicais de hidrogênio que vão causar dano a nível celular. E, ao mesmo tempo, quando você tem uma redução aí de suprimentos de ATP, isso aí vai causar alterações na homeostase celular que vão levar à morte celular, tanto por apoptose quanto por necrose. A nível tecidual, a gente vai ter a hipovolemia e a vasoconstrição levando à hipoperfusão e a dano de órgãos-alvos, né? Aqui no caso do dano de órgão-alvo, a gente já entra no paciente chocado, um choque hemorrágico mesmo, e a nível tecidual, ao mesmo tempo que você tem um tampão hemostático ali no local do sangramento, o corpo tentando estancar, evitar que esse sangramento perpetue com a formação de trombo, longe do sangramento, você vai ter uma atividade fibrinolítica aumentada, porque é uma endotelopatia aí que o organismo vai gerando por conta da falta cada vez maior de oxigênio e a liberação cada vez maior também de catecolaminas. Então, você tem um tampão hemostático no local do sangramento e uma atividade fibrinolítica longe do sangramento, que vai levar uma coagulopatia difusa e uma hiperfibrinólise patológica aí. Associado a isso tudo, a gente pode ter também fatores iatrogênicos, né? A gente mesmo causando isso tudo aí, fora o que o corpo já vai ocasionar. Então, é a tríade da morte, né? O ciclo vicioso de coagulopatia, hipotermia e acidose. Né? Às vezes, a gente é tão zeloso, vai fazer pouco a expansão, pouca ressuscitação nesse paciente, e você acaba concentrando demais os fatores de coagulação, transfunde, vai fazer a ressuscitação e faz com fluidos frios, né? Você vai facilitar a perda de calor nos pacientes com essa hemorragia e vai fazer com que essas enzimas aí da cascata de coagulação não consigam funcionar. E a acidose, né, que fazendo essa ressuscitação com fluidos muito ácidos, você perpetua a acidose e perpetua também essa coagulopatia. Então, acaba que vai virando um ciclo vicioso, além do que normalmente o corpo já vai ocasionando. A gente pode contribuir para isso. E aqui é o que a gente tinha falado nos outros slides, né? O ciclo vicioso aí da hipotermia, levando à coagulopatia, que leva à acidose, que leva à hipotermia, e isso aí vai gerando a perpetuação do sangramento e da hemorragia. E ali embaixo foi o que a gente tinha falado, os fatores iatrogênicos, né? E as hemostasias que o corpo ao mesmo tempo faz no local, mas longe disso vai fazer aquela hiperfibrinólise e a coagulopatia difusa. O diagnóstico, basicamente, o pré-hospitalar, a gente pode prevenir isso tudo aí, treinando a população, principalmente com sobrevivência, né, para caso aconteça isso, as principais medidas que devem ser tomadas, mas o pré-hospitalar é basicamente a gente tentar estancar um pouco o sangramento e para poder transferir o paciente. Então, o uso de torniquete, né? Essa figura aí embaixo mostra muito bem os locais que a gente pode fazer o uso do torniquete, né? Membros inferiores ou superiores ou nas junções, que são os azuis, e não fazer no local cinza e nos demais locais. Nesse momento, a gente vai limitar a ressuscitação, né, com fluidos, prevenir a hipotermia e transportar o paciente o mais rápido possível para o intra-hospitalar.
né, transferindo o paciente para o intra-hospitalar, a gente vai avaliar o nível de hemorragia que esse paciente está apresentando. Lembrando que o paciente só vai apresentar algum grau de sintomatologia quando ele já tem pelo menos 30% da volemia perdida. Então, a gente pode dividir em 4 graus, né, essa hemorragia. Menos de 750 ml perdida é uma porcentagem menor que 15%, uma frequência cardíaca normal, uma frequência expiratória também normal, a pressão arterial e de pulso também vão estar normais, o débito urinário normal, o paciente vai estar ansioso, então aqui você só vai fazer a reposição com cristalóide mesmo. Entre 750 e 1.500 ml perdido, você tem entre 15% a 30% da volemia perdida. Aqui a gente já vai começar a ter alguma sintomatologia, uma frequência cardíaca maior que 100, uma frequência respiratória entre 20 a 30, a pressão arterial vai estar normal, mas uma pressão de pulso reduzida, com o débito urinário chegando a 20 a 30 ml por hora, o paciente vai estar letárgico, mas ainda assim a gente só vai fazer a ressuscitação com cristalóide. No terceiro grau, uma volemia perdida de 1.500 a 200 ml, que corresponde a 30% a 40%, uma frequência cardíaca, maior que 120, uma frequência respiratória entre 30 a 40. Aqui você vai ter uma pressão arterial, uma pressão de pulso também reduzidas. O paciente já vai estar oligúrico, mais confuso. Então, aqui, além do cristalóide, a gente já vai fazer a ressuscitação com hemocomponentes. E acima de 2.000, né, uma volemia perdida maior que 40%, frequência cardíaca maior que 140, com a frequência respiratória maior que 35, a pressão de pulso e a pressão arterial vão estar reduzidas, o paciente, nesse caso, já está anúrico, confuso e letárgico, e a gente vai, junto com o cristalóide, também fazer a ressuscitação com hemocomponentes. Depois eu vou voltar no primeiro slide só para a gente fazer um resumo, que aquela figura resume bem. E aqui, junto com o diagnóstico clínico, com a boa anamnese e exame físico, a gente pode lançar a mão, em alguns casos, de exames de imagem, né? Por exemplo, um paciente com trauma, a gente pode usar o FAST, né, que é o nosso ultrassom do trauma, que geralmente a gente usa o transdutor convexo, que é aquele redondinho, né, ou o transdutor setorial, que é aquele pequenininho que a gente usa para a parte cardíaca, né, para fazer eco. Então, basicamente, são os 4 P's que a gente vai avaliar, né, o pericárdio, perisplênico, perihepático e pélvico, né? No pericárdio, a gente vai avaliar as 4 câmaras, sempre procurando líquido livre, né? Lê-se por líquido livre, no caso do trauma, sangue. Perisplênico, o rim esquerdo e o baço, perihepático, o fígado e o rim direito, e o pélvico ou fundo de saco de Douglas, a gente vai avaliar a bexiga, e nas mulheres a gente vai avaliar o útero também. Mas mesmo fora do trauma, a gente também pode lançar a mão, como eu já tinha dito, do ultrassom, né? Para a gente avaliar, às vezes, com o próprio ultrassom, é um exame não invasivo, um exame à beira-leito, que a gente consegue fazer, principalmente porque os nossos pacientes, na grande maioria, vão estar instáveis, chocados, graves, então eles não vão ter condição de transporte. Então, às vezes, o ultrassom pode nos ajudar nesse momento para procurar fontes ocultas aí de sangramento, né? Em alguns casos, a TC seria o ideal a ser feito, as tomografias, mas lembrando que os pacientes, às vezes, não têm condição de transporte, então, avaliar um melhor momento para se fazer. Laboratório, como eu já tinha dito, o hemograma para a gente avaliar se o paciente já tem alguma repercussão hematimétrica aí, os eletrólitos, as gasometrias para avaliar as acidoses, o coagulograma, às vezes é um paciente que usa uma Arevan, por exemplo, e não faz o controle adequado do RNI, e só com o coagulograma você já consegue ver aquele RNI alargado. E o tromboelastograma, que é o ROTEM. Né? E lembrando que tudo isso, o laboratório com o exame de imagem, vão nos direcionar para o grau de gravidade que o paciente se encontra. O tromboelastograma, eu botei uma figurinha aqui só para a gente saber
basicamente é o tromboelastograma ou Rotem, a máquina que roda o tromboelastograma chama Rotem, é um exame mais usado pelos anestesistas no bloco, né, que é um exame que a gente consegue o resultado dele até 30 minutos. Com 5 minutos, você já consegue ter o gráfico já começando a formar, né? É um aplicativo que a gente tem, geralmente, nos computadores do hospital, e não pode ser coletado da PIA, por conta do fator da heparina aí que a gente usa na PIA, e não pode ser mandado por cápsula, né? Alguém do CTI ou alguém do setor tem que levar até o laboratório para ser rodado. Então, basicamente, o que a gente pede para rodar primeiro são 3. O INTEM, que avalia a via intrínseca da fibrinólise, o EXTEM, que avalia a via extrínseca da fibrinólise, e o FIBTEM, que vai avaliar a qualidade ou a quantidade do fibrinogênio. A gente tem mais 2, que basicamente é o APTEM, que geralmente a gente associa com o EXTEM quando tem alguma alteração nele, que vai avaliar a fibrinólise in vitro, e o EPTEM, que vai avaliar a hemostasia sem a ação da heparina, né, que a gente geralmente associa aí com o INTEM. Então, são vários fatores que a gente vai ter que avaliar aqui, é basicamente uma tabelinha que a gente olha para avaliar o que, para direcionar o tipo de hemocomponente que eu vou precisar de transfundir nesse paciente. Às vezes é plasma, às vezes vai ser crioprecipitado, então você não vai precisar de transfundir tudo. O Rotem, ele vai direcionar para uma terapia mais específica aí, protamina, o paciente com deficiência de fator de von Willebrand, então isso tudo vai direcionar. Vou só voltar no primeiro slide aqui para a gente poder ver. Então, a nível hospitalar, você tem que fazer uma rápida identificação aí do choque hemorrágico, né? Uma boa anamnese com exame físico, né? Às vezes o paciente usa um anticoagulante, um antiagregante plaquetário, que você já vai conseguir identificar a origem aí do sangramento. O exame físico aí junto com os exames de imagem, principalmente os não invasivos, e postergar os exames que precisam de mobilizar o paciente de dentro do setor, né, porque eles estão mais estáveis, laboratorial, a ressuscitação imediata com cristalóide ou com hemocomponentes, e terceiro nível, que a gente já entra, na hemostasia definitiva, né? Às vezes o paciente que é cirúrgico, né? Às vezes o paciente é uma hemorragia digestiva que você precisa de endoscopia, angiografia ou embolização de alguma artéria, né? E aqui a gente já entra no tratamento, né? O tratamento nada mais é que a transfusão 1 para 1 para 1. O que é isso? É a transfusão de hemácia para plaqueta, para plasma, né? Sempre na proporção 1 para 1 para 1. A reposição de cálcio, né? Porque a gente tem o citrato nos componentes, e numa situação normal, fora do choque, por exemplo, esse citrato ele é depurado pelo fígado. Então, nessa situação de choque, ele acaba sendo tóxico aí para o organismo. Então, você transfundir 1 grama de cálcio aí, após se fazer as 4 primeiras bolsas, pode ajudar na depuração desse citrato. A infusão de cristalóide, aqui eu coloquei o soro fisiológico a 0,9%, mas pode ser o Ringer também, um não mostrou superioridade em relação ao outro. E os coloides, né? Os coloides que a gente, como viu nas outras aulas aí, ele não mostrou superioridade em relação ao soro fisiológico ou Ringer, e pode estar relacionado ao aumento da mortalidade. Então, a gente está proscrito a gente fazer essa infusão aí, essa ressuscitação com os coloides. Os hemostáticos procoagulantes, que é um uso meio que off-label, né? A gente, geralmente, o que a gente mais usa é o ácido tranexâmico, né, que é uma ampola nas primeiras 3 horas, e depois a gente mantém de 8 em 8 horas. Mas, como eu disse, é meio off-label, e geralmente esses procoagulantes estão mais indicados nos pacientes que fazem uso de Marevan, né, que a gente vai fazer o complexo trombínico, que é o Protromplex, e os pacientes com hemofilia, que seria o fator 7 recombinante, né? Ou ácido tranexâmico também.
E hemostasia definitiva, como eu falei, os pacientes cirúrgicos, os pacientes que precisam de endoscopia ou angiografia, de alguma hemostasia definitiva para parar aquele sangramento, porque senão você vai estar enchendo de um lado e vai estar continuar saindo de outro se você não resolver. Então, os principais fatores aí para você controlar esse sangramento corrigir a hipotermia ou evitar, né, o uso de torniquete quando for indicado, administração de fluidos aí, principalmente os cristalóides aí, lembrando que ele fala que a gente tem que fazer a ressuscitação com cristalóide até 3 litros nas primeiras 6 horas, né? Esses 3 litros não estão inclusos os hemocomponentes, é só o soro fisiológico ou o Ringer. E por que 3 litros? Porque você pode piorar, você pode causar uma síndrome compartimental, por exemplo, ou você pode piorar o padrão respiratório do paciente, levando à insuficiência respiratória. A transfusão maciça desses pacientes, a resolver a origem do sangramento, hemostasia definitiva, como eu já tinha dito, minimizar os desequilíbrios aí entre a transfusão de plaqueta, plasma e hemácias, né, para otimizar a hemostasia, você ter um laboratório mais para mensurar essa coagulação, por exemplo, ele fala do tromboelastograma aqui, para você partir da terapia empírica para a terapia-alvo, que realmente o paciente está faltando ali, e selecionar aqueles pacientes que você tem a necessidade de fazer os procoagulantes, né? Como eu citei anteriormente aí, o uso de Marevan ou os pacientes com hemofilia. Não sei se eu falei muito rápido, gente. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido. Não, de maneira alguma, Rai, tá? Foi excelente, excelente. Eu vou deixar a turminha da velha guarda aí para falar primeiro, que o Juarez na última aula falou que eu falo demais. Então eu vou deixar aberto para os meninos aí, no finalzinho eu coloco umas ponderações aí. Vamos lá, Bruninho, Juarez, a própria Mari aí, Carlinha, turma que são os preceptores aí, que puder falar com ela aí. Poxa, ficou magoado? Parabéns aí para a Rai, aula sensacional. Aí, ó, mais uma para entrar no time aí de dar aula toda semana com a gente. Acho que hoje eu fechei aula para 3 meses aí. Não, agora, meu coração não aguenta, não. Com o pessoal. Mas eu acho que é isso aí, tratamento de choque hemorrágico, né? Meu Tratar a coração não causa. aguenta, não, deixar para vocês aí. Mas é um tema importante, recorrente nas nossas unidades, né? Covid tardio, que teve a enterorragia, fez um choque hemorrágico, foi ressuscitado com hemocomponente, e aí a gente está na luta aí da colonoscopia dele até hoje, mas a gente conseguiu controlar o sangramento clinicamente, né? Mas a causa, né? Ainda a gente não conseguiu tratar aí o fundamento do tratamento é tratar a causa, né? Esses tratamentos adjuvantes que a Rai comentou, DDAVP, ácido ultrasamin, né? A gente vê, às vezes, muito colega aplicando DDAVP, procurando liberação de trazamin, né? Então, às vezes a gente suprime a diurese do paciente tentando tratar um sangramento com droga off-label, né? Mas eu achei bacana, acho que o pensamento é esse, tratar a causa, resolver, lembrar também do hemoderivado com relação à politransfusão, sempre repor cálcio, né? Às vezes a gente dá muita bolsa de sangue para o paciente e isso aí pode levar a choque vasopético por depressão de cálcio, né? Então, acho que são essas ponderações aí, mas está de parabéns, aula excelente, concisa, rápida, né? Muito bacana. Rai, só completando isso que o Jura está falando aí, ó. Parabéns, né? Antes de mais nada, foi excelente, Rai. O objetivo das nossas aulas é exatamente esse. Focarmos no que é importante, sem falar muita coisa que a gente não vai ver na prática, nem tem aplicabilidade nas nossas rotinas.
Você está de parabéns, e o que o Jura falou é verdade, né? De 15 em 15 dias você dá uma aula aí para nós, tá valendo, tá ótimo. Né? E só complementando aí, eu acho que é importante, mais uma vez, para a nossa residente aí que está nos acompanhando, ver a importância do quanto como é que a importância de você avaliar o paciente à beira do leito, né, Ana? Porque a Carlinha costuma dizer que ela não consegue correr leito sem descobrir o paciente, sem tirar o lençol de cima do paciente, né? Então, na nossa situação, nós somos ponto final, né? Intensivista, na maioria das vezes, a gente não está na porta, a gente não está num pronto atendimento. Então, quando o paciente chega para nós, na maioria das vezes, já iniciou-se um tratamento, seja no bloco cirúrgico, seja na sala vermelha, seja num pré-hospitalar, né, com o pessoal da emergência, do transporte pré-hospitalar, mas é importante também lembrarmos daqueles pacientes pós-operatório, né, de cirurgias cardíacas, principalmente. Então, se o paciente sai bem da cirurgia, de repente ele descompensa, piora, e a gente esquece que esse paciente tem grande potencial de sangramento, né, e a gente acaba perdendo o time dele. Né, mas a observação que eu tinha era essa aí, que é muito importante a gente estar na beira do leito. O ultrassom, para mim, né, não só para mim, mas a literatura já mostrou muito mais efetividade do que a tomografia com relação ao diagnóstico de um choque hipovolêmico. Né, você tem maior celeridade no diagnóstico e você tem menos movimentação do paciente. Então, até você conseguir uma tomografia, muitas vezes você já perdeu o time do diagnóstico. Então, você falou, a Rai falou bem ali, se o paciente vai para a tomografia se ele estiver estável, for um trauma, né, no caso de um trauma renal grau 1 ou 2, que você consegue fazer um contrastezinho ali para achar, e às vezes é um tratamento conservador. Agora, você fez um ultrassom à beira do leito, uma análise detalhada e completa, viu que tem fluido fora do lugar, né, ou grande quantidade de líquido livre abdominal, isso é bloco cirúrgico, né, isso aí não tem que levar para a tomografia. A gente leva para o bloco e descobre o que tem lá dentro do bloco, né? Mas parabéns de novo, Rai. Excelente sua aula, tá bom? E aí, Abrir para os meninos falarem também, que eu já falei demais. cortando aí, te completando, Luiz, aí aproveitando que às vezes a gente pega, né, uma situação dessa, que seja lá no CTI, ou qualquer setor do hospital, numa UPA, onde qualquer um estiver trabalhando, né, na UEC hoje, que a gente tem lá, que tem chegado, esses dias teve um paciente que chegou grave lá, acho que foi até para o CTI, né, acho que tem 2 dias isso, com um choque hemorrágico, não sei qual de vocês que recebeu esse paciente lá, acho que foi, não sei se chegou aí para o bloco, enfim, eu e o Bruninho já presenciamos isso uma vez, que às vezes a gente hoje tem tanto recurso, todo mundo está tão preocupado, às vezes, a gente, essa vez, especialmente comigo e com o Bruninho, não sei se ele vai lembrar disso, era uma hemorragia digestiva, e aí a pessoa fica tão preocupada em querer endoscopia de urgência, e esquece que tem que estabilizar o paciente, em solicitar o sangue ali, o paciente está instável, vamos, né? Então, assim, o básico de tudo, né? No caso do choque ali, a gente tem que lembrar ali, antes de tudo, da transfusão, como a Rai falou, de como que a gente vai fazer, do cálculo, né, a transferência para a tomografia, se vale a pena, a importância do ultrassom, como você acabou de falar, a endoscopia é um momento para aquilo, vamos zerar, né, vamos estabilizar o paciente primeiro, então a gente não pode nunca esquecer disso, né, a gente está ali, nosso papel, a beira-leito do paciente, primeiro de tudo, né, cuidar dele ali, estabilizar, para que a gente possa dar sequência aí no que for possível fazer, né. Talvez no nosso hospital, que a gente tem recurso para muita coisa, e aí a gente fica muito preocupado em querer resolver, e a gente não pode nunca esquecer disso, porque isso já aconteceu mais de uma vez, me veio aqui essa situação, essa vez que a gente chegou lá, e o Bruninho, a gente estava exsanguinando, e todo mundo preocupado com a endoscopia, que não conseguia falar de urgência, mas não tinha uma bolsa de sangue solicitada. Então, a gente não pode esquecer disso de jeito nenhum, e lembrar de destabilizar o paciente antes de tudo, né? A endoscopia não ia resolver nada, né?
E aí, isso tudo aí que a Rai complementou do tratamento, né? E foi muito bom, viu, Rai? Parabéns. Não, perfeito, perfeito, Mari. Você falou bem aí, me lembrou que ainda, Mari, exemplos também de paciente com hemorragia digestiva, prostrado, né, e sem monitorização adequada, sem proteção de via aérea. Então, você vê que o paciente não estava bem assistido, né? O paciente está exsanguinando, igual você falou, por via oral, e aspirando sangue. Então, às vezes, você vai entubar um paciente que está numa iminência de um choque pela proteção do próprio paciente. Lá você não vai sair entubando todo mundo. Mas lembrar de monitorizar o paciente também, né, gente? Pressão arterial invasiva é muito importante, né? Às vezes o acesso venoso central talvez não seja indispensável, que o calibroso e periférico ele tem uma melhor infusão de volume do que o central, né? Todo mundo que trabalha com emergência sabe disso, né? Um GELCO 14 numa veia periférica tem melhor resposta a volume do que um central, um cateter venoso central do pulmão, né? Mas são essas ponderações aí que a gente tinha, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário aí, tá aberto aí para vocês, turminha. Fala, Rai. Excelente aula aí, valeu demais. Só complementando também, né, se o paciente ele precisa de uma quantidade maior de fluido aí mais rápido, né? Se vai colocar um central, outra possibilidade, além do periférico, é você, às vezes, lançar a mão do CDL mesmo, né? Que é um cateter mais calibroso, que vai te potencializar para dar o fluido nesse tempo, né? O restante eu não tenho muito a complementar, né? Só em relação à meta pressórica, quando você está nesse contexto, com doente com sangramento ativo, você pode trabalhar com uma meta da pressão sistólica um pouco mais baixa, né? Fazer uma hipotensão mais permissiva para evitar o risco de sangramento, né? Ao mesmo tempo, aí, se o paciente está em equilíbrio e ainda tem risco de ressangrar, cuidado com o excesso de hemotransfusão também. Se você passa da mão ali na hemotransfusão, você pode aumentar o risco do paciente ressangrar aí também, né? Basicamente isso mesmo, atenção para o fluido que vai usar, né? Cuidado com a coagulopatia dilucional, né? Como a Rai ponderou muito bem. É isso aí, parabéns pela aula, valeu demais. Perfeito, Rai. Quer completar mais alguma coisa aí, moça? Não, chefe, era isso que eu tinha para passar para vocês. Os meninos complementaram muito bem também. Perfeito. Só a última colocação em relação a fluido, o Bruninho lembrou bem dos distúrbios, você também falou, né, dos distúrbios hidroeletrolíticos que a gente pode causar. Tomar cuidado com o cloreto de sódio, apesar dele ser dito, né, receber o nome de soro fisiológico, ele faz acidose hiperclorêmica, além da hipernatremia no pós, né? 24, 48 horas após a ressuscitação. Se a gente fizer indiscriminadamente, como o Bruninho lembrou bem, além de poder retornar um sangramento que teoricamente poderia estar tamponado, a gente vai ter uma hipernatremia e, ainda mais grave, na minha opinião, uma acidose hiperclorêmica que a gente às vezes não consegue tratar, né, dentro do CTI. Por isso que eu, particularmente, tenho uma preferência pelo o Ringer lactato, lembrando que o Ringer tem potássio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com ele também. Você pode fazer uma hipercalemia induzida aí, se fizer indiscriminadamente a ressuscitação com Ringer, né? Então, se dá muito, dá ruim, de tudo, né? A gente tem que tomar cuidado. Perfeito, turminha? 8 horas e 42 minutos. Rai, você bateu o recorde, uma aula perfeita num tempo recorde aí. É bom que a galerinha aí vai descansar mais cedo. E a turma que está trabalhando vai trabalhar mais, né, doutora Ana Paula Bueno? Matando aí o plantão para assistir a aula. Muito bem. Já dormiu a Ana. Beleza, turminha. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Semana que vem nós estamos de volta aí com a aula, se não me engano, na quarta-feira, mas eu mando o convite para vocês aí de novo. Boa noite, turminha. Obrigado, viu, Rai, mais uma vez. Boa noite, chefe. Obrigada.